Muito se fala sobre a importância da cultura grega e como ela serviu de base para o desenvolvimento do pensamento ocidental. Mas os gregos receberam diversas influências de outros povos, tão antigos e exóticos que ainda preservam seus mistérios até os dias de hoje. Os fenícios fazem parte dos povos mais desenvolvidos e influentes da antiguidade, e sua cultura teria grande impacto em civilizações futuras. Este povo habitava a região litorânea da antiga Canaã, onde hoje fica a costa marítima do Líbano, da Síria e de Israel. Na antiguidade, eles eram conhecidos como povo púrpura. O termo fenício tem origem na palavra grega phoenix, que pode significar carmim ou púrpura, uma cor considerada bastante luxuosa na época. Por volta de 1200 a.C., o Egito perdeu alguns territórios devido a revoltas populares, e a cultura fenícia passou a florescer neste período. O vácuo de poder na região permitiu aos fenícios erguerem suas próprias rotas comerciais e fortalecerem seus exércitos. Assim como os sumérios e os gregos, os fenícios possuíam muitas cidades-estado, que se mantinham independentes e com traços culturais distintos. Com o desenvolvimento de uma cultura baseada no comércio marítimo, os fenícios entraram em contato com muitos povos diferentes, como a civilização minoica na ilha de Creta e os micênicos na Grécia. Com a expansão de seus domínios, os fenícios colonizaram novos territórios, onde fundaram cidades importantes. Entre elas, podemos citar as cidades de Tiro, Sidom e Beirute. Uma das maiores contribuições que os fenícios deixaram para a humanidade está relacionado à escrita. Eles criaram um modelo de alfabeto que é considerado o ancestral de todos os alfabetos modernos. Esse alfabeto é chamado de alfabeto fonético fenício e chegou até a Grécia por intermédio da ilha de Creta. Os gregos, por sua vez, adicionaram as vogais ao alfabeto fenício, criando assim o alfabeto grego. Os fenícios prosperaram muito com o comércio de madeira, escravos e vidro, mas seu produto mais valioso era a púrpura tíria. Este produto era uma tintura natural, extraída de caramujos marinhos. Este corante possui a cor vermelho-púrpura, uma cor muito apreciada por toda a nobreza da antiguidade. Mas o valor da púrpura tíria estava além de sua bonita cor, já que as roupas tingidas com esta tintura tinham a característica de não desbotar com o tempo. Na verdade, com o passar do tempo, as cores ficavam cada vez mais fortes e vívidas. Outra fonte de renda valiosa para os fenícios era o vinho, de alta qualidade. Devido a questões climáticas, o vinho egípcio não podia se comparar em qualidade com o fenício. E por isso eles pagavam em ouro pelas jarras de vinho de alta qualidade vindas da Fenícia. Os fenícios ainda contavam com comércio de prata, cobre, estanho e bronze, além de produzirem joias e esculturas feitas de vidro colorido. Com tamanha variedade de produtos circulando nos mercados, os fenícios acumularam uma riqueza realmente espantosa. Tudo isso era possível graças aos incríveis barcos desenvolvidos pelos fenícios. As galés fenícias eram chamadas de birremes, pois possuíam 2 fileiras de remos. Outros modelos com 3 fileiras de remos foram chamadas de triremes. Esse era o melhor tipo de embarcação da antiguidade, e seu estilo foi copiado pelos gregos, egípcios e posteriormente pelos romanos. Os fenícios possuíam uma religião politeísta, na qual cultuavam um grande número de deuses e seres sagrados. Algo curioso é que, apesar de terem uma cultura voltada para o mar, o panteão de deuses fenícios parecia não ter divindades marítimas. Também era costume realizar sacrifícios de animais em rituais religiosos, algo que era comum na maioria das religiões praticadas na época. No entanto, os fenícios também sacrificavam seres humanos, inclusive crianças e recém-nascidos. Assim como os minoicos da ilha de Creta, os fenícios possuíam essa dualidade, sendo um povo desenvolvido, mas com uma estranha ligação com costumes primitivos. Como grandes navegadores, os fenícios percorreram uma distância marítima espantosa para sua época. Eles navegaram e criaram colônias por toda a costa da África, chegando até a Península Ibérica, onde hoje fica Espanha e Portugal. Acredita-se que os fenícios também chegaram até a Grã-Bretanha e fizeram comércio com as tribos celtas que lá habitavam. 65 anos antes da fundação de Roma, os fenícios fundaram a cidade de Cartago, no norte da África.
Cidade esta que se tornaria uma das maiores rivais de Roma. Existem algumas teorias de que os fenícios teriam atravessado o Oceano Atlântico e chegado ao Nordeste brasileiro, mas a academia considera esta uma teoria fantasiosa e exagerada. Os fenícios são muito citados na Bíblia. Talvez a mais famosa personagem bíblica seja a princesa Jezebel, filha do rei Etbaal da cidade de Sidom. Jezebel ficou famosa por ter se casado com o rei Acabe de Israel e ter exercido muita influência, agindo como rainha e sacerdotisa. Mesmo com toda sua fama e riqueza, os fenícios não possuíam uma força militar unificada e, por conta disso, não conseguiram oferecer muita resistência contra os ataques do emergente Império Persa. A cidade de Cartago foi um dos principais abrigos para os fenícios. Com o aumento da população, a cidade cresceu substancialmente. Em 332 a.C., Alexandre o Grande conquistou a famosa cidade fenícia de Tiro, que estava sob o domínio persa. Alexandre foi implacável com a cidade, ordenando a morte de 2.000 cidadãos. Entre eles estavam persas e fenícios. Pouco tempo depois, a cultura fenícia desapareceu de sua terra natal. A antiga região da Fenícia passou a ser dominada por outras potências, como os gregos e egípcios. Mas Cartago continuou a se desenvolver e prosperar, criando sua própria identidade cultural, e seus cidadãos passaram a ser conhecidos como cartagineses, mas se consideravam herdeiros da gloriosa tradição da civilização fenícia. Tudo bom com vocês? Olha aí, começamos a nossa aula de hoje do jeito que a maioria aí, né, gosta, passando um vídeo bem dinâmico aí, falando sobre a civilização fenícia. Lembrando a vocês que esse capítulo que estamos estudando, ele aborda 3 civilizações. Vimos aí os hebreus, vamos ver agora os fenícios e também tem os povos persas. Ok? Então vocês viram aí um pouco nesse vídeo sobre a civilização fenícia. Nós vamos fazer uma introdução hoje, certo? Nessa aula gravada, e continuaremos na segunda e última parte na aula ao vivo, tá bom? Então esse conteúdo sobre a civilização fenícia não é um conteúdo grande, mas que dá aí pra gente abordar bem nessas 2 aulas, tá certo? Então vamos seguir aqui um pouco desse slide para a gente dar uma introduzida boa nesse assunto. Vocês já viram o vídeo e aí vão se familiarizando também com o que vai sendo falado. Então a civilização dos fenícios. Os fenícios se destacaram como povos aventureiros e também por serem hábeis navegadores e bons comerciantes. Este último possibilitou o desenvolvimento de uma elite que em diversas cidades passou a dominar o poder político. Então tá aí algumas das características dos povos fenícios, que vem aí o significado dessa palavra fenícia, vem de uma palavra grega que significa, vem aí o significado que tem a origem de foiniké, ou seja, essa palavra, o pH aí tem só o som de F, né? Então, foiniké, que deu origem aí ao significado de fenícios, terra das palmeiras. Então, os povos fenícios, eles se destacaram por serem povos aventureiros, isso devido às suas habilidades de navegação e também a necessidade e a facilidade, por causa dessas navegações, de comercializar com povos não apenas via terrestre, né, mas também indo pelo mar e chegando a outras cidades, como nós vimos no vídeo anterior, ok? Então, os fenícios, eles eram divididos nas chamadas cidades-estados. Então, cidades-estados eram cidades independentes, em que cada uma tinha, entre outras, né, seu próprio governo, e sua própria forma de governar, ok?
Então as cidades-estados faziam parte dessa região que chamamos de Fenícia, né? E cada um com sua cidade-estado. A respeito aí da localização geográfica, os fenícios viveram na costa do Mediterrâneo, e esse mar Mediterrâneo, até o período da Idade Moderna, mais à frente, ele é bastante disputado, porque ele vai ligar aí muitas terras, né? Hoje a gente pode chamar aí os continentes, ligando aí a Europa, ligando a África, ligando também a Ásia. Então, quem tivesse aí esse domínio do mar Mediterrâneo poderia comercializar bastante em várias regiões. Então, eles viveram na costa do Mediterrâneo, região entre a Mesopotâmia e o Egito, duas grandes civilizações, numa faixa que se estendia entre o Gárate, que é ao norte, e o Monte Hermon, ao sul. Esse monte também é citado na Bíblia Sagrada. Parte do seu território era localização costeira, certo? Então, os fenícios, eles tinham essa localização próximos ao mar Mediterrâneo. Isso facilitou, claro, não só o comércio, mas também facilitou bastante a construção, né, devido à necessidade de grandes navios, de embarcações. Então, assim, civilizações que ficavam perto de mares, de rios importantes, eles se destacavam, porque há um comércio muito grande feito também pelo mar, ou algum tipo de rio. Nesse caso aqui, o mar Mediterrâneo facilitou muito o comércio. E onde tem comércio, onde tem um mar muito próximo, de uma região aí, um território chamado território costeiro, né? Normalmente essas civilizações elas se desenvolvem muito rápido por causa do contato comercial, e ela vai se desenvolvendo, ficando mais à frente de outros povos. Então, o tal território aí onde os fenícios habitaram atualmente corresponde a parte do estado da Síria e do Líbano, em meio às cordilheiras do Líbano e Antilíbanos, né? Encontrava-se aí o Vale de Beká, considerado um dos escassos ambientes de solo fértil da região. Por isso, os fenícios descobriram no mar os recursos para sobreviver, dedicando-se à pesca e ao comércio marítimo, sendo considerados os maiores navegadores da antiguidade. Então, observem que os fenícios não tinham os recursos naturais mais voltados aí para a parte agrícola, devido à sua localização geográfica. Era uma terra que não era tão fértil, eram raros e escassos esses ambientes férteis. Então eles encontraram lá no mar a possibilidade de se desenvolverem bem, né? E aí dedicaram-se à pesca, ao comércio marítimo e também às navegações, com o objetivo de comercializar com outros povos. Então aqui está o mapa atual de onde seria onde os fenícios viveram, né? Hoje aí o mapa atual do Líbano, certo? Deixa eu só pegar aqui o marcador. Então observem toda essa região aqui. Deixa eu voltar aqui um pouco. Então essa região, pegando aqui de novo o lápis, isso. Então toda essa região aqui, ó, Beirute, tem algumas cidades aqui como Sidom, como Tiro, Sidom, né? Aquelas são as mais conhecidas, entre outras. Isso vai toda essa região aqui, ó, certo? Onde onde os fenícios habitavam, né? Então tá aqui os fenícios, deixa eu botar assim abreviado. Olha o mar aqui, é o mar Mediterrâneo. E aqui é a cidade de Beirute, né? Que fica no Líbano, ok? Aqui o Antilíbano, que também pertencia
aos fenícios. Então toda essa região aqui, beirando o chamado Mar Mediterrâneo, era onde habitava esse povo aí, chamado povos fenícios, a civilização fenícia. Ok? Algumas curiosidades, né? Curiosidades e possíveis descobertas sobre os fenícios. Entre os estudiosos são discutidas diversas teorias sobre os povos fenícios, mas uma aparece com mais frequência nos materiais didáticos. Tal teoria, de acordo com o antigo historiador Heródoto, né, aquele historiador grego antigo que a gente estudou logo no começo do ano, diz que os fenícios originaram-se do Mar Vermelho, referido na sociedade antiga como o Golfo Pérsico e o Oceano Índico. Ali aquele Mar Vermelho onde Moisés, com seu cajado, ele abriu o Mar Vermelho. Claro que foi o próprio Deus de Israel, né? Então eles foram os primeiros a contornar o continente africano a serviço do faraó Necau. Então os fenícios tinham esse contato com outras civilizações e as suas embarcações, a sua tecnologia de navegação era tão desenvolvida que eles chegaram muito longe. Como vocês viram no vídeo, chegaram até a contornar o continente africano. Ainda há aquela outra teoria de que existem registros fenícios aqui no Brasil, mas isso é bastante dividido, né? Alguns vão afirmar que realmente eles conseguiram chegar aqui, outros vão dizer que não. O fato é que os fenícios realmente estavam à frente do seu tempo no que se refere aí à tecnologia naval. E vocês viram, né, as formas de embarcações que foram surgindo. Então, outra teoria sugere que os fenícios tenham sido oriundos dos referidos cananitas, ou povos cananeus, né? Povos que teriam residido na Anatólia, atual Turquia e o Egito. Então, são as teorias do desenvolvimento aí, do surgimento desses povos fenícios. Então, a maior parte das cidades fenícias eram portuárias, ficavam ali na região mais litorânea, certo? Por isso que se chama aí regiões portuárias. Por isso conseguiram ampliar sua população e seu comércio. Posteriormente, desenvolveram diversas colônias. Ou seja, à medida que eles foram se desenvolvendo como cidades-estados, a população vai cada vez mais aumentando, porque é uma área bastante movimentada, o comércio vai ficando muito intenso, porque havia uma variedade de produtos muito grandes, né, que os próprios fenícios, eles não apenas exportavam seus produtos, mas também importavam de outras civilizações, fazendo com que o próprio comércio fosse bastante variado, né, em seus produtos, e aí vai haver um desenvolvimento muito grande. Alguns estudiosos informam que a cidade-estado de Biblos, olha aí, uma das cidades mais importantes lá dos fenícios, é a cidade de Biblos. Lembra aí de Bíblia? E a gente lembra de Biblos, tá bom? Era uma das mais importantes e tinha uma relação comercial promissora com o próprio Egito. Biblos aí também exportava seus produtos. Um dos mais destacados também era a madeira, né? A madeira fenícia. E comprava também os cereais e outros produtos que vinham do Egito. Então havia essa relação de troca entre a cidade-estado Biblos, que fica na Fenícia, com o Egito Antigo. Mas ela não era a única cidade-estado de destaque dos fenícios, pois outras, como Sidom e Tiro, também desenvolveram um importante comércio e são apontadas entre as cidades mais antigas da Fenícia. Então está aí Biblos, Sidom e Tiro como as três cidades mais antigas entre os próprios fenícios. Tiro e Sidom são consideradas como cidades importantes para a Fenícia.
elas são apontadas como impulsionadora da construção de portos comerciais e colônias em praias distantes, tais como Cádiz, na Espanha. Veja como chegaram longe, né? Falando aqui já do continente europeu, quando falamos dos fenícios, estamos no continente asiático. Então, eles chegaram e contornaram a África, entraram em contato também com a parte da Europa, como aí Cádiz, que fica na Espanha, e Cartago, situada ao norte da África. Cartago foi a mais importante colônia fenícia e seu desenvolvimento um dos pontos para a guerra púnica no período do Império Romano. Quando estudarmos Roma, vamos entender melhor o que foram aí essas guerras púnicas. Essa cidade de Cartago, como vocês assistiram também no vídeo, é uma das cidades que era uma colônia dos fenícios inicialmente, né? Mas ela sobrevive por séculos, até mesmo depois da queda da civilização fenícia. Cartago ainda continua firme. E é importante destacar que os fenícios não fundaram um estado unificado, como aconteceu quando a gente estudou lá o Egito, que Menes procurou unificar o Alto Egito e o Baixo Egito. No caso dos fenícios, não houve aí uma unificação, ou seja, formando apenas um reino, mas sim eram várias cidades-estados que costumeiramente os estudiosos denominavam de Fenícia. Então eram várias cidades independentes que estavam numa região, um encostado no outro, e todos eles levaram o nome de fenícios, ok? Outro fato interessante para a gente conhecer é que os fenícios eles não praticavam apenas o comércio, eles também ficaram conhecidos pelos seus atos de pirataria e sequestros. Então, quando vocês assistem aí alguns filmes que falam, filmes antigos que falam de pirataria, é comum você encontrar povos fenícios, né? Os fenícios eles não eram muito, como alguns relatos, muito confiáveis em suas relações comerciais, porque alguns afirmavam que eles eram meio que traidores, espertos demais, olhudos. Então, manter uma relação comercial com os fenícios, você tinha que estar bastante atento, né? E aí eles praticavam o ato de pirataria, que era roubar no meio do mar mesmo, embarcações, tirando ouro, alimento, e também sequestravam em troca de ou de produtos ou de moedas. Então os fenícios aí eram povos bastante aventureiros nisso. Em especial, sequestravam mulheres e em troca da liberdade delas, pediam mercadorias ou dinheiro. A Fenícia, assim como outras sociedades antigas, não conseguiu preservar parte da sua história, provavelmente por falta de conhecimento da importância e de recursos de como proteger seu cotidiano e significados culturais. Então, os fenícios, como alguns povos, não tinham tanta preocupação em guardar e proteger a sua própria história. E quando esses povos, com exceção, claro, quando você vê um Egito, quando você vê uma Mesopotâmia, que preservavam bem a sua história, escrevendo em paredes, entre outras coisas, com as pirâmides, enfim, os fenícios aí, eles não tiveram aí, como outras civilizações, a preocupação de guardar a sua própria história, mas quando são invadidos, e foram depois aí posteriormente derrotados, vai praticamente acabar não apenas a civilização, né, mas também a própria história futura aí, para quem vai pesquisar, fica muito difícil de conseguir ter um bom conhecimento sobre esses povos. Mas é possível encontrar vestígios desse povo, dentre outras fontes, no Antigo Testamento da Bíblia, nos anais assírios, que era um registro que os assírios, que são outros povos, guardavam, também nas histórias de Homero,
né? Então existem aí outras fontes históricas. A Bíblia, como sempre, quando fala em povos da antiguidade, ela ajuda e é a principal fonte histórica utilizada pelos pesquisadores. Então é isso, turma. Fizemos então essa introdução, falando um pouco sobre essa grande civilização e tão aventureira chamada aí os fenícios. Na nossa próxima aula, nós vamos falar mais da religião, da escrita, das questões voltadas para a estrutura social dos fenícios. Mas por enquanto ficamos por aqui, tá bom? Desejo a todos um abraço e até a próxima aula.